Ainda no segundo dia no mar, houve uma grande tempestade. No terceiro dia, os navios estavam todos espalhados no mar. Um dos menores navios estava à deriva. Eles não conseguiam ver nenhum outro navio. Depois de quase uma hora, eles avistaram um grande cruzador no horizonte. O pequeno barco fez um sinal para o cruzador. "Onde estamos?" E o cruzador respondeu com o sinal. "De onde vocês vieram?" O navio retornou o sinal. "É confidencial!" Então o cruzador sinalizou de volta. "Onde vocês estão indo?" O navio retornou o sinal. "Não sabemos." Depois de uma longa pausa, o cruzador transmitiu a seguinte mensagem: "Se vocês não sabem de onde vieram e não sabem para onde estão indo, não precisam saber onde estão." Um dos grandes problemas que estão sendo descritos em Gênesis é o problema da direção. Isso mesmo, da direção. Houve um tempo em que tínhamos absolutos morais, vamos dizer assim. Então, quando removemos esses absolutos morais, a ética corrente é o que chamamos de ética de situação. Tudo é relativo. Quando eu era criança, eu sempre tive absolutos. Talvez eu até tenha reagido contra eles, mas eles sempre estiveram lá. Como pastor e conselheiro de jovens, eu descobri que muitos deles não têm absolutos morais. E sem absolutos morais, eles não sabem de onde vieram, nem para onde estão indo, e certamente eles não sabem onde estavam. A segunda pergunta, quem lhes contou, me lembra de outra história. Essa história é a respeito de navios britânicos em manobra de exercício. O navio comandante dessa esquadra sinalizava um retorno rápido pela direita, mas um grande cruzador perdeu a mensagem. O cruzador saiu da formação e manobrava com dificuldade para retornar à linha com os outros navios. Uma mensagem veio do navio comandante. "Quais são suas intenções?" O comandante do grande cruzador que saiu da formação sinalizou de volta. "Minhas intenções são comprar uma fazenda." Ele sabia que não estava indo bem na marinha. Portanto, ele iria sair da marinha e comprar uma fazenda. A aplicação dessa história, e todas as minhas histórias, tem uma aplicação? Bom, mas a aplicação para essa história é de acordo com as Escrituras. A Igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, o povo de Deus no Velho Testamento e a Igreja no Novo Testamento são todos como uma grande esquadra de navios viajando pelo mundo. No centro dessa esquadra há um navio no comando, o Cristo ressuscitado. Esse Jesus Cristo que o Velho Testamento nos disse que estava vindo e que o Novo Testamento nos diz que veio. Esse Jesus está vivo no planeta Terra através de sua igreja. Ele foi ressuscitado dos mortos. Ele vive como Cristo vivo. Ele é como um navio comandante no centro de uma esquadra. Dante, no centro de uma esquadra, ele nos manda seus sinais a todo momento. As pessoas nessa esquadra que se destacam porque nunca perderam os sinais. Acredito que as pessoas que são notáveis no corpo de Cristo não são notáveis porque perderam os sinais, mas porque conseguiram captar e obedecer os sinais. Se você perder alguns sinais, você não tem como comprar uma fazenda ou abandonar a fé. Se você perder os sinais, o trabalho de Deus continuará perfeitamente sincronizado, mas você estará andando em círculos fora da formação. A moral da história é: mantenha seus olhos no navio comandante, receba os sinais que vêm de Deus, pois o propósito da primeira pergunta, onde está você, é simplesmente isso: o homem está perdido. A primeira coisa que o homem perdido deve saber para que seja encontrado é que ele está perdido. Deus quer que o homem perdido saiba que está perdido e confesse que está perdido. É por isso que ele faz essa pergunta: onde está você? Você percebe quando você está perdido? Isso não apenas descreve o homem como ele era, mas como a humanidade é hoje. É por isso que Deus se comunica conosco. É por isso que ele diz: aqui estão as prioridades. Você segue as minhas prioridades e terá vida. Você terá a árvore da vida. Adão e Eva não seguiram essas prioridades e, por isso, eles nunca tiveram vida, eles tiveram a morte. Essa é uma descrição de você e de mim. É por isso que queremos ir até a palavra de Deus. É por isso que queremos estudá-la. Não é porque queremos ser chamados estudiosos da palavra de Deus,
mas porque temos a oportunidade de conhecer a Deus, conhecer os planos de Deus para nossas vidas e realmente estarmos juntos no lugar onde Deus quer que estejamos. A quarta pergunta é: o que vocês fizeram? Isso traz à tona uma confissão do homem. A palavra confessar vem das palavras dizer e semelhança. Isso é exatamente dizer a semelhança. Literalmente, é isso que confessar significa. A confissão é uma concordância com Deus. É fazer essa pergunta a Deus: o que tu tens para me dizer sobre o que eu tenho feito? Quando você sabe o que Deus tem a dizer sobre o que você tem feito, então você diz a mesma coisa que Deus diz. Você concorda com Deus. Isso é confissão. Deus quer que confessemos, e para nos fazer confessar, Ele nos fará essas perguntas frequentemente. Ei, o que você fez? Ele sabe o que você tem feito. Ele quer que você perceba o que você fez, e Ele quer que você conte para Ele. Em Gênesis capítulo 3, temos a comunicação entre Deus e o homem porque Deus nos ama. Quando tomamos as decisões erradas, quando falhamos em atravessar positivamente nossas crises, quando decidimos tomar nosso próprio caminho, Deus não nos abandona. Ele vem a nós amavelmente. Ele vem a nós com essas perguntas: onde você está? Quem te contou? Você comeu da árvore proibida? O que você fez? Essas são as perguntas de um Deus amado, tentando nos guiar de volta ao lugar onde deveríamos estar. Se você sabe que não está onde Deus quer, e você sabe que não está ouvindo a voz de Deus, mas a voz do mundo, entre em contato conosco. Temos um livreto que queremos lhe dar gratuitamente, que lhe mostrará como começar a ter um relacionamento com esse Deus que nos ama. Nesta aula, continuaremos a nossa pesquisa sobre o livro de Gênesis, o primeiro dos 66 livros que compõem a Bíblia. Portanto, você é muito bem-vindo a mais este programa. Começamos a pesquisa do livro com uma visão muito geral. Falamos sobre algumas das primeiras coisas que são mencionadas no livro de Gênesis. Agora, iremos para o capítulo 4, e eu gostaria de mencionar mais uma vez algumas coisas sobre o motivo pelo qual o livro de Gênesis foi escrito. Mantenha essa perspectiva. Gênesis, que significa começo, conta a história de como era tudo no princípio. Não porque Deus acha que nos deve uma explicação, mas porque Ele quer que saibamos isso. Muitas das coisas no livro de Gênesis são descritas dessa forma. Deus quer que entendamos o casamento como o casamento é. E é por isso que Ele nos fala do casamento, assim como o casamento foi no princípio. Deus quer nos falar, como Ele no capítulo 3 da crise do pecado, como ela é. Por isso, Ele descreve a crise como a crise era. Na segunda metade do capítulo 3, também vimos a comunicação entre Deus e o homem, como ela é e como ela era. Assim que o homem caiu, vemos Deus procurando o homem e tentando se comunicar com ele, fazendo perguntas como: ei, onde você está? E quem te disse? No momento em que lemos essa passagem, na segunda metade do terceiro capítulo do livro de Gênesis, devemos perceber que essa passagem está descrevendo algo muito importante. Deus ainda procura por nós nos dias de hoje. Deus ainda se comunica conosco nos dias de hoje. Se pudermos entender isso, então poderemos entender as muitas experiências que temos, especialmente experiências trágicas ou de crises. Muitas dessas experiências trágicas ou de crises são resultado de Deus procurando nos alcançar, tentando chamar a nossa atenção e se comunicar conosco, tentando nos fazer pensar sobre onde nós estamos. Há alguns anos, conheci um homem que era o comandante de uma esquadra de aviões da Marinha. Ele me contou de uma vez que havia ensinado a todos os seus pilotos como usar os pontos de orientação quando estivessem perdidos. Quando um piloto estava voando e saía da linha de visão, geralmente ele perdia. Então, o comandante ensinou a eles esses 5 pontos de orientação. Ele disse: toda vez que vocês suspeitarem que estão perdidos, pensem nesses 5 pontos de orientação. Lembrem disso contando os dedos da mão esquerda. 1. Confessar. Confesse que você está perdido. Do jeito que esses jatos de hoje em dia são rápidos,
Se vocês não confessarem logo que estão perdidos, vão ficar muito mais perdidos ainda. Segundo, subir. Eu pensei que era porque eles deveriam estar o mais alto possível, para o caso de acabar o combustível, e eles tivessem que escolher uma área não povoada para cair. O comandante disse que eles são ensinados a subir porque assim gastam menos combustível. Além de que, a comunicação fica melhor quando se ganha altitude. 3. Conservar. Quando você está perdido, você deve economizar o máximo de combustível possível. Ele disse que certo dia ouviu a comunicação de um dos pilotos com o porta-aviões. Ele falou o seguinte: estou perdido em algum lugar a sudoeste, mas estou fazendo um excelente tempo. Essa não é a hora para se fazer um excelente tempo. 4. Se comunicar. Entre em contato com o porta-aviões. Comunique-se com o comandante. Do comportamento de homens. Comunique-se com o comandante. Finalmente, o quinto ponto de orientação é obedecer. Finalmente, o quinto ponto de orientação. Comandante. 5. Confessar. 6. Subir. 7. Conservar. 8. Comunicar. 9. Obedecer. Esse é o regulamento ensinado a pilotos de jatos, que os auxiliará quando estiverem perdidos e como voltar à base. Esse é o tipo de orientação que Deus está nos ensinando na segunda metade do terceiro capítulo de Gênesis. Deus quer que tenhamos uma direção espiritual quando estivermos perdidos, assim como Adão e Eva estiveram. Deus quer que confessemos que estamos perdidos. Então Ele quer que a gente souba e que se mova em sua direção. Devemos conservar ou ser conservativos quando tivermos perdido o caminho. Não tome grandes decisões quando você acreditar que perdeu o seu caminho. O ponto mais importante dessa orientação espiritual é a sua comunicação com Deus. Deus quer se comunicar com você. Essa é a mensagem da segunda metade do terceiro capítulo de Gênesis. Quando Deus se comunicar com você, ouça e obedeça ao que Ele tenha a dizer. A mãe de Jesus disse: seja o que for que Ele lhe disser para fazer, faça. Essa regra é eterna. Sempre obedeça quando você acreditar que Deus está se comunicando com você.